Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar uma série de vídeos onde estarei demonstrando, através de casos clínicos, a cicatrização, como que acontece a cicatrização da mucosa oral, o tratamento da patologia, né? Sabemos que a cicatrização, quando se trata de mucosa oral, ela apresenta algumas peculiaridades que as diferenciam da cicatrização quando se trata da pele, né? E então, quando a gente precisa tratar um defeito em mucosa oral que está levando uma patologia, né? Como que a gente deve abordar essa mucosa oral? Como que a gente deve manipular cirurgicamente ela para que a gente possa ter sucesso no nosso procedimento cirúrgico? Eu vou, nessa primeira série, demonstrar dois casos clínicos, né, em duas situações patológicas distintas, uma delas envolvendo a maxila, ou seja, o maxilar superior, e outro envolvendo a mandíbula. O primeiro caso, né, é um caso de um paciente que nos apresentou à nossa clínica com essa comunicação buconasal, né? Então era um paciente que era um usuário crônico de cocaína e apresentou-se, né, com essa comunicação buconasal, e aí o dispositivo que ele usava, um dispositivo protético, que foi feito para facilitar a dicção dele e principalmente a alimentação, né? Porque esse tipo de comunicação, né, pode não parecer, mas ela é muito mórbida e incomodativa para o paciente. Uma vez que o paciente acaba fazendo sinusites crônicas, né, não consegue se alimentar, né, e sem contar a dicção que fica completamente comprometida. Então essa aqui é a foto inicial, né, do dia 8 de dezembro de 2023, e a gente pode observar que esse dispositivo protético, inclusive, foi feito com uma projeção, né, para que tentasse haver uma melhor obturação melhor, né, dessa comunicação, para tentar isolar, selar, mas mesmo assim ela não apresentava grande efetividade. Quando a gente foi para o exame tomográfico, né, o que a gente observou? No exame tomográfico, a extensa a perda, né, da estrutura óssea, principalmente ou quase totalmente na hemimaxila esquerda, né? E em cortes, né, essa comunicação, ela nos mostrou grandes dimensões, né? Por exemplo, no sentido antero-posterior, ela chegou a mais ou menos 26 milímetros, né? E na látero-lateral, onde ela tem a maior extensão, ela chegou a mais ou menos 12,9 milímetros. Então a gente pode observar que a comunicação era muito extensa. Então isso significa que a gente não tinha muito suporte ósseo para a nossa mucosa cicatrizar. E esse é um fator extremamente relevante a se observar antes de qualquer procedimento cirúrgico. Qual que vai ser o suporte ósseo dessa minha cicatrização? Né? Eu vou ter o suporte adequado? Não vou ter. Como eu vou agir cirurgicamente? Como eu vou manipular os meus tecidos moles cirurgicamente em casos onde eu não tenho um suporte adequado de tecido ósseo? E aí, né, aqui numa visão mais aproximada, o tamanho da comunicação, né, o 3D, onde que a gente volta as dimensões, 13 milímetros na lateral e a 27 milímetros aproximadamente na anteroposterior. E a relação, né, como eu havia mencionado previamente, uma relação entre os tecidos moles e os tecidos duros na comunicação, né? Então, a comunicação em tecido duro, ela é muito maior, né, que a comunicação em tecido mole. Então, vamos lá ao procedimento cirúrgico, né? Com vistas a gente ter grandes quantidades de tecidos moles para que a gente possa levar os tecidos à melhor oclusão, né, da comunicação, sem que haja uma deiscência, uma vez que a gente não tem um adequado suporte de tecido duro, né, para que a nossa cicatrização aconteça, nós temos que entender que a nossa cicatrização ela tem que ocorrer em uma área que, por mais que ela não tenha suporte tecido ósseo, ela tem um tecido ósseo em uma condição de passividade, ou seja, sem tensão, né? Então, o nosso tecido mole tem que estar sem tensão e numa condição de passividade para que a oclusão, né, o processo cicatricial da mucosa aconteça naturalmente, né? Então, a gente procedeu a uma incisão marginal, né? E após descolamento desse retalho mucoperiosteal, ou seja, descolamento de todo o palato, estendendo esse descolamento tanto para a margem lateral direita do defeito, quanto para a margem lateral esquerda do defeito. Então, as duas laterais do defeito foram expostas, né? Como também a parte anterior e a parte posterior, né? A gente, primeira etapa, é o quê? É a criação, novamente,
de uma mucosa para o assoalho nasal. Essa mucosa do assoalho nasal, ela vai ser originada, principalmente nessa região onde a gente tem a comunicação, parte dela, da mucosa oral. Então é como se a gente invertesse parte da mucosa oral, né? Invertesse ela, suturasse ela para que ela virasse, né, ou fosse parte, a partir desse momento, de uma mucosa nasal. Então a primeira coisa, a gente vai criar uma camada chamada mucosa nasal. Então assim a gente fez, né? A gente vê que ali, em verde, a gente pode notar que é onde a gente incisou, né? Fez aquela incisão daquela mucosa palatina, everteu ela, né? Everteu ela e começou a suturar, ou seja, com várias suturas, com Vicryl 3 zeros, eu criei uma nova mucosa de assoalho nasal. Depois que eu criei essa mucosa de assoalho nasal, eu vou ter o quê? Eu vou conseguir livrar, descolar livremente todo o meu retalho palatino, ou seja, eu tenho um retalho palatino total, expondo todo o osso, né? E a gente pode observar que aqui próximo ao descolador, nessa região, a gente tem o que? A gente tem a artéria palatina maior preservada. Então, nesse caso, eu consegui preservar a melhor fonte de nutrição que existe para essa mucosa palatina, o que é extremamente importante. Para que eu possa ter o melhor recobrimento nessa região e mais tecido viável, né, eu optei por uma remoção do coxinha de pouso de Bichat bilateralmente, através de uma incisão suprapterigoide, né, eu removi os 2 corpos adiposos de Bichat para que eu pudesse enxertar e fazer mais uma camada de proteção, visando o quê? Melhor recobrimento tecidual, para que eu tenha o melhor suporte para o meu tecido mole cicatrizar, esquecendo ou ocluindo aquele ducto patológico, que uma fístula é uma comunicação patológica, né? Para que o meu epitélio ganhe 2 direções distintas. O epitélio fique em epitélio de mucosa nasal e outra que fique em epitélio de mucosa oral. Então, ali nós temos a primeira camada, que foi a camada periosteal, né? Que foi a mucosa oral rotacionada para a criação da mucosa nasal. O retalho palatino eu reposicionei ele, mas para a gente observar, né, como ficou o defeito no meio desse retalho palatino previamente criado. Foi adicionado uma membrana reabsorvível para facilitar o isolamento dessa comunicação. E a terceira camada, o tecido gorduroso, né? Por quê? Porque eu tenho 3 camadas de oclusão para que o meu tecido mole oral possa cicatrizar. Aqui, o aspecto intraoral logo após a sutura, ou seja, então é importante aqui uma sutura meticulosa, né? Uma sutura o mais passiva possível, sem que eu tenha que usar muito das suturas para aproximar os tecidos moles, né? Isso eu ganhei essa passividade tecidual com um grande descolamento posterior, mucoperiosteal, né? E na região mediana a gente pode observar, onde existia a comunicação ali, foi feitas várias suturas, né? Para que eu pudesse ter o que? Ali no dia 29 de dezembro, mais ou menos no pós-operatório de uns 20 dias, né? Um aspecto tecidual um pouco estranho ainda, mas eu não observo mais a comunicação, né? Ali no dia 10 de janeiro eu tenho um aspecto um pouco melhor de cicatrização, então a gente pode observar a ausência da comunicação, né? Ali aquele pouco daquele osso exposto na incisão paramarginal, ele já está em cicatrização por segunda intenção. E aqui no dia 24 de janeiro, quando realmente a gente entendeu, né, que houve um sucesso nesse nosso procedimento de fechamento de comunicação oroantral, fazendo com que o paciente não tenha mais o desconforto na hora de alimentar, a melhora na dicção, né, e a voz não melhorou, o nasalamento da voz, claro, ainda não 100% em função de um defeito de septo nasal, mas o paciente saiu bem satisfeito e aqui a gente observa, né, como a mucosa oral, mucosa palatina, né, cicatrizou perfeitamente sob a comunicação que a gente não apresenta mais.